Antes de entrar propriamente na história do Martinho Lutero, eu gostaria de fazer contextualizar o que estava acontecendo. Bom, houve um tempo em que a palavra do Senhor ela não chegava diretamente às pessoas. A palavra de Deus ela estava somente em línguas do grego e línguas primeiro do aramaico, depois houve uma tradução para o grego e posteriormente houve uma tradução para o latim. E as escrituras, na verdade, elas não estavam de posse de todas as pessoas. Não havia essa possibilidade. As escrituras, elas ficavam de posse do alto clero, dos monges, nesta época que nós estamos contextualizando a história da vida do Martinho Lutero. Então as pessoas, nem mesmo os padres mais comuns, que ficavam numa região mais rural, dos camponeses, tinham acesso às escrituras. Muitos deles, inclusive, se formavam para trabalhar, até mesmo monges desse período aqui, que somente sabiam pronunciar a tradução, aquilo que era ensinado em latim para eles, e nem sequer eles entendiam o que eles estavam falando. Então, houve esse grande período, esse período de obscurantismo na história. No ano de 1224, houve uma proibição pela Igreja Católica da leitura da Bíblia pelos leigos. Então, as escrituras elas não chegavam tão fácil. Primeiro porque antes da imprensa, antes de se ter a popularização, quantidade de livros, era feito à mão. Todos os livros, não só a Bíblia, mas qualquer livro. Então era um processo extremamente caro, muito difícil, e geralmente quem conseguia fazer eram os monges copistas que estavam dentro dos monastérios. Isso não era uma tarefa fácil, geralmente era algo encomendado e para pessoas que tinham muito renome, mas a grande maioria nunca teve acesso. Então nós estamos falando de uma época que as pessoas não tinham o conhecimento da verdade. Por isso é importante, hoje, graças a Deus, nós temos essa popularização nos meios de comunicação, em meios de acesso, e hoje, graças a Deus, nós conseguimos a Bíblia acessando pelas tecnologias, comprando manualmente, porque eu, embora tenha tecnologia, eu prefiro a minha Bíbliazinha manual, ali anotadinha, mas houve épocas que não tinha essa possibilidade. Aí depois, com a invenção da imprensa, aí sim, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, foi pela imprensa de Gutenberg. Isso foi extremamente importante, impulsionou a reforma protestante. Mas isso eu vou contar para vocês dentro da história do Martinho Lutero. Então, dentro deste meio, onde as pessoas não tinham conhecimento da palavra de Deus, pessoas mais comuns não tinham esse acesso, nem mesmo os próprios religiosos tinham esse acesso, porque era proibida essa leitura. Somente se dava pelo alto clero, pelo alto escalão da igreja ou pelos monges que estavam nos monastérios. Então isso não tinha essa difusão. E hoje nós temos a Bíblia, e eu já vi muitos pastores, muitas pessoas falando que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mais impresso, porém, infelizmente, ainda não está sendo o livro mais lido. E é importante nós lermos a palavra de Deus, porque foi lendo a palavra de Deus, foi estudando a palavra de Deus que Martinho Lutero entendeu o que era importante para a sua salvação e isso foi de grande importância para a época em que ele estava vivendo. Antes de Martinho Lutero, já homens que geralmente eram ou monges, ou eram padres, ou eram pessoas ligadas à fé, que começaram a ter acesso às escrituras, começaram a ler, inclusive nós temos ali William Tyndale, que começa a fazer, John Wycliffe, começa a fazer uma tradução para o inglês da Bíblia, e começa a ter um entendimento, e aí ele começa a criticar tudo aquilo que estava acontecendo na fé naquele período ali, começa a entender o que a palavra de Deus está falando, e por causa disso, ele foi sentenciado pela igreja nesse período. Por quê? Porque a fé predominante na época era a fé católica. Inclusive, os papas, eles detinham tanto poder quanto os imperadores dos países, ou os reis dos países da época. E às vezes até mais poder, inclusive, que os reis da época.
Então, para que aqueles reis tivessem um certo poder, eles tinham que estar aliados com o Papa. Inclusive, dentro da história, nós sabemos de imperadores que tiveram que se ajoelhar perante papas para que aquilo que eles queriam para o seu reino pudesse ser observado. Então, não havia muito espaço para pensar numa fé diferente nesse período, inclusive porque não tinha esse conhecimento. E houve essa situação onde alguns começaram a surgir, são os primeiros contestadores. Eles começaram a surgir durante todo esse período aqui, vários se levantaram, questionando, principalmente tentando ler as escrituras, interpretar as escrituras e falar da palavra de Deus para as pessoas, e por causa disso sofreram uma grande perseguição. Havia nesse tempo da Igreja Católica já um período que nós chamamos de Santa Inquisição. E depois da Reforma Protestante, esta santa, entre aspas, né, Inquisição, ela teve um desdobramento muito pior do que ela já tinha antes. E o que era essa Santa Inquisição? Em outras palavras, havia pessoas ligadas à fé católica, que eram aqueles que faziam um processo judicial contra as pessoas que eles consideravam hereges. Quem era considerado herege? Todo aquele que questionasse a fé católica ou os ensinamentos que a Igreja Católica estava passando neste período aqui. Todo aquele que contestasse, todo aquele que quisesse aprender mais. Não só isso, pessoas que tinham conhecimento de uma medicina tradicional, de uso de ervas, pessoas que sofriam de doenças, e tudo isso era explicado como uma forma de heresia ou simplesmente de pessoas que estivessem ali contra a fé. E por causa disso, essas pessoas, ou até mesmo pessoas que tivessem propriedade, eram denunciadas. Que o que acontecia? Esse tribunal do Santo Ofício fazia todo um processo jurídico ali, se fazia e junto com o Estado, porque o Estado onde estava ali também localizado mandava os homens para executar as ordens. Então a igreja fazia uma espécie ali de investigação, entre aspas. Então havia, inclusive tinha uma forma que eles usavam lá na Idade Média de saber se as mulheres eram bruxas ou não. Eles pegavam uma pedra incandescente, colocavam na mão, né? Se queimasse, é sinal que a pessoa era bruxa, né? Então, acabava morrendo. Ou, às vezes, atavam pedras e jogavam, né, no rio. E se ela boiasse, ela era bruxa. Se ela afundasse, ela não era. Mas, de qualquer maneira, a condenação já estava ali acontecendo. Então, isso e grandes atrocidades nesse período aqui, surgiram muitas situações. A questão da tortura era muito grande também, e isso se intensificou depois da Reforma Protestante. Pessoas eram torturadas de todas e qualquer forma, então os instrumentos de tortura eram muito bárbaros, desde esmagamento de dedos, de mão, mutilação, mulheres que tinham os seus seios mutilados por ferros em brasa, homens. Então, tinha um instrumento que chamava balcão de estiramento, que estirava realmente, a pessoa chegava, os ossos se desconjuntar, chegava a esticar 30 centímetros do corpo. E vários outros instrumentos de tortura que faziam com que as pessoas confessassem o seu pecado ou a sua heresia. Então é nesse ambiente aqui que está acontecendo muita situação, porque ao mesmo tempo que está havendo uma grande repressão da igreja e do Estado, a fé das pessoas, ao mesmo tempo está suscitando muitos outros que estão começando a ter um contato com as escrituras e começam a questionar muito desta fé e muitos deles acabam sendo condenados. Um deles foi John Hus, da Boêmia, que não é o personagem de hoje, mas só para citar, ele também foi um abade, também questionou muitas coisas que estavam acontecendo, lendo a palavra de Deus, ele se posicionou. Por causa disso, ele foi condenado à fogueira. E quando ele estava sendo condenado à fogueira, ele diz assim, e como o nome dele era Hus, e esse Hus, ele tem uma tradução do alemão para pato, ele dizia o seguinte: vocês podem estar assando esse pato aqui, mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne. E realmente essa profecia do John Hus, ele se cumpre, porque 102 anos depois da morte de John Hus,
surge Martinho Lutero pregando as 95 teses à porta da Catedral de Wittenberg. Então, só para contar para vocês que o Martinho Lutero não foi o primeiro a tentar abrir os olhos, ou o primeiro que leu as Escrituras, que entendeu a sua salvação e que quis com que as pessoas pudessem ter esse acesso. O Martinho Lutero, então, ele é da Alemanha, ele nasceu em Ensberg, a pronúncia desse estrangeiro para mim é complicadíssimo, em 1483. O pai dele era um camponês, mas começou a trabalhar em minas de cobre na época e fez um grande investimento, trabalhou muito, tanto ele quanto a mãe, para dar uma boa educação para os filhos. E tinham esse espírito muito de punição. E o Martinho Lutero, nas suas memórias, ele falava muito que a sua família, na sua infância, foi uma família muito severa. Que havia muito castigo por parte da mãe, por parte do pai, havia uma grande exigência. E por parte da mãe, e isso era o espírito que existia na época, as pessoas tinham isso de Deus como alguém mau e punitivo. Deus pune. Deus castiga. Então era essa ideia que eles tinham de Deus, que Deus era alguém que estava ali para castigar. Então ele se sentia muito oprimido, ele tinha todo esse viés da família dele, em que ele relata toda essa severidade dos pais. Então ele vai ser mandado para estudar. Em 1501 ele começa a estudar na Universidade de Erfurt. E ali ele vai fazer a filosofia e vai para ingressar no direito, que era aquilo que o pai dele queria que ele fosse, que ele ingressasse no direito. Só que um dia ele estava junto e ele vivia uma vida normal, vivia uma vida com seus amigos, uma vida de muita farra, né, de bebidas. E um dia ele passou por um momento de uma grande tempestade. E foi uma tempestade fora do normal, uma tempestade com muitos raios, muitos relâmpagos. Inclusive dos amigos que estavam com ele, teve um que acabou morrendo, teve um raio que caiu próximo dele. E nessa tempestade ele começa a pedir para Deus misericórdia e que se a Santa Ana o auxiliasse nesse tempo, ele então se tornaria um monge, ele iria para esta área da fé. E passado aquele período ali, ele realmente, então, aos 21 anos, ele vai ingressar na ordem dos agostinianos. E nesse tempo ele começa a ter um estudo, mas o estudo que ele tem das escrituras ainda não é um estudo completo. É um estudo da legislação da época, da tradição da igreja. Porque nesse tempo, dos preceitos da fé católica, a tradição da igreja, ela equivalia a Bíblia, e até mesmo para esses monges de ordens logo do início não tinha esse acesso para essa leitura da Bíblia comum como qualquer outro pudesse fazer, e tudo isso era feito através da orientação das ordens que eles eram seguidas. Então ele começa a ter esse primeiro contato, começa a ir lá, ele é muito perturbado, ele se sente muitas vezes pecaminoso. E nesse tempo, o que os religiosos faziam, geralmente os monges faziam, eles usavam muito a questão do autoflagelamento. Então, o que era isso? Eles usavam uma espécie de chicote, né? E se autoflagelavam cada vez que eles se consideravam pecadores, ou se eles tivessem algum sonho impróprio, qualquer situação que eles se sentissem pecador, eles faziam isso, eles se autopuniam, eles se autoflagelavam, porque eles tinham realmente essa ideia de um Deus punitivo, né? Um Deus que pune, um Deus julgador, um Deus vingativo, ao ponto de Martinho Lutero chegar e dizer que ele, na verdade, estava ali se formando, mas ele não amava Deus, ele odiava Deus se Deus era um Deus desta maneira. Mas ainda assim ele seguiu ali na ordem. Então, em 1507 ele passa a ser ordenado de fato ali. Em 1508 ele vai lecionar, porque ele se salienta muito nos ensinos dele, vai lecionar teologia Wittenberg. E em 1510 vai acontecer um fato muito importante na vida do Martinho Lutero, que vai fazer abrir os olhos dele para muita coisa. Ele vai ter que fazer uma viagem até Roma. E nessa viagem a Roma, ele vai ver muitas coisas que estavam acontecendo não só ali
em Roma, na Alemanha, vai se deslocar da Alemanha até lá, mas todos os países da Europa que nós chamamos do comércio da fé. O que era esse comércio da fé? Havia muitas relíquias que na Europa, relíquias do tipo seguinte, o leite do seio da Virgem Maria, era a lágrima de Cristo. Erasmo de Roterdã escreve dizendo que havia 5 tíbias do jumentinho que Jesus andou. Havia 12 crânios atribuídos todos a João Batista. Então, inclusive, o Martinho Lutero fala que na Europa havia, dos 12 apóstolos, 18 estavam em uma única cidade. Havia mais pregos da cruz naquela época, suficiente para construir casas, dizendo que era prego da cruz de Cristo. Lascas de madeira que se diziam, que vendia-se, dizendo que era da Arca de Noé. Então, assim, tudo que você pode imaginar nesta época estava acontecendo ali. Esse grande comércio da fé, onde havia uma grande comércio de relíquias. E o Martinho Lutero, nessa viagem, ele vê isso e ele fica muito... É algo que choca muito ele. E choca demais. Além disso tudo, nós temos aqui o surgimento do papado, do Papa Leão X. E o Leão X, ele tem um objetivo de fazer uma construção ali da Basílica de São Pedro. E para isso ele vai estimular a venda das indulgências. Que inicialmente, a indulgência ela era concedida através de penitências. O que era isso? Então, a partir ali do ano 600 em diante, começa um período a partir do ano 500 em diante, o ensinamento ali do purgatório, que isso não existia antes. Então, havia, por exemplo, um proprietário de terras que morria, a pessoa... E perguntavam, foi para o céu ou foi para o inferno? Aí acharam um meio termo, não, foi para o purgatório. E aí você começa a fazer um pagamento ali de missas e velas para que a pessoa vá saindo, vá passando menos tempo no purgatório. Isso foi um conceito que se inicia ali a partir da Idade Média, mas que não há... isso foi algo que foi colocado, instituído, né, pela fé católica. E o Martinho Lutero vê isso aí acontecendo. E na época ali tem o João Tisel, que ele vai viajar, inclusive vai para a Alemanha e outros lugares, vai fazer a venda das indulgências. Para quê? Para construir então a Basílica de São Pedro. Então o que dizia esse documento? Dizia que quem importasse aquele documento, ou se comprasse o documento em nome de um familiar que tivesse morto, essa pessoa poderia sair, ter seus pecados perdoados e sair do purgatório. Então o Martinho Lutero olha isso, começa a ver isso aí, e ele se choca com isso, e ele começa a não aceitar essa situação. Quando ele volta, né, desta viagem, em 1512, ele é formado aqui em teologia. Depois, em 1515, ele vai assumir como vigário dessa paróquia ali em Wittenberg. E ele vai começar a denunciar nas suas pregações e para os seus alunos ali ensinando isso que está acontecendo, né? Ele vai se revoltar contra essa situação, em específico essa situação da venda das indulgências. Essa corrupção que está acontecendo na igreja ali, né? A venda de indulgências, a venda de cargos eclesiásticos. Ele vê também que, mesmo porque ali há uma proibição, se eu não me engano, a partir do ano 1025, os padres foram proibidos de casar. Em 1027, quem era casado tem que se divorciar da sua esposa. Então, nesse período, havia o celibato clerical, mas, ao mesmo tempo, muita promiscuidade e prostituição. Então, as pessoas poderiam comprar, inclusive, a dispensa de alguns votos que se podia fazer. Então, há uma grande corrupção que ele está vendo ali. E aí ele começa a fazer pregações nesse sentido. E para nós protestantes, né, que nós denominamos protestantes, por que é tão importante essa figura do Martinho Lutero? Porque no dia 31 de outubro, então agora sábado, nós vamos completar 503 anos da Reforma Protestante, né? No dia 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero vai escrever 95 teses e vai fixar na porta da Catedral de Wittenberg. E ele foi bastante inteligente fazendo isso nesta data, por quê?
porque era a véspera da data de Todos os Santos, então haveria uma grande reunião de pessoas nesse local. E a porta da catedral, naquela época, era como se fosse um lugar de visualizar as informações. Então, hoje você tem Facebook, você tem televisão, você tem a internet que divulga as informações. Naquela época, as pessoas não tinham esse acesso. E os acessos à informação, ela se dava ali na porta, realmente, das igrejas, da catedral. E aí ele vai e faz as 95 teses. E, basicamente, essas 95 teses, elas vão criticar esta venda de pecados, aliás, venda de perdão de pecados, esse comércio da fé, vai fazer essa crítica toda e vai falar na salvação pela fé. Então, o versículo bíblico ali que Martinho Lutero vai ler, quando ele lê ali a Epístola aos Romanos, ele vai entender que a salvação, que o justo pela sua fé viverá. Ele vai entender que não adianta você oferecer sacrifício, você tentar comprar a sua salvação, que a salvação ela não é comprada, que não são as obras, que justamente essa salvação ela provém de Deus. Ele vai ter um encontro com o Senhor, ele vai entender que esse Deus, ele não é aquele Deus severo que ele aprendeu, que ele ensinou que seria um Deus mau, né? O Senhor lhe abre o coração para esse sentido. Ele vai entender que o Senhor é um Senhor de misericórdia, que essa salvação, que essa justiça vem de Deus, que o justo pela sua fé viverá. Então, e que para essa salvação ele não precisa comprar ela, ele não precisa adquirir ela por esse sacrifício, ele não precisa fazer isso, né? Então, basicamente, é isso que ele vai fazer, vai fixar essas teses ali e vai começar a divulgação. Então, Roma vai ficar sabendo dessa situação, vai ordenar que o Martinho Lutero, então, em 1520, se retrate dessas 95 teses que ele faz. Ele não se retrata das 95 teses, ele não abre mão daquilo que ele falou. E nesse ano, então, o Papa vai editar uma bula, ou seja, um documento que vai excomungar Martinho Lutero. Vai ordenar a excomunhão dele, não só a sua excomunhão, como ordenar que tudo aquilo que o Martinho Lutero escreveu seja queimado, seja destruído, todos os seus escritos. E o Martinho Lutero, então, contrariando aquela autoridade papal, porque agora, então, ele já não crê mais a infabilidade papal, ele vai pegar a bula, ou seja, o documento que foi feito dizendo que ele estava sendo excomungado. Inclusive, ele é chamado, ele tem essa visão, né, de chamado tipo javali raivoso, né, na live que eu fiz contando a história da Catarina Vambora, que é a esposa do Martinho Lutero. Eu falo muito nesse aspecto, que ele tem esse tom mesmo de falar em tom raivoso mesmo, tom de protesto. E ele vai pegar essa bula e vai ir à frente da porta ali e vai queimar essa bula em praça pública e dizendo que ele não crê mais na interpretação da igreja pelas escrituras. Ele quer a livre interpretação das escrituras por meio de qualquer pessoa que possa ter acesso à leitura das escrituras. E acaba sendo muito perseguido desse período aqui. Vai ter o imperador aqui, Carlos V, que é o imperador do Sacro Império Germânico, que vai convocar a Dieta de Worms, que é o nome da cidade, do lugar, que é tipo uma assembleia, uma reunião das autoridades da época. E nessa assembleia vai pedir com que o Martinho Lutero se retrate novamente, né, se dá a oportunidade daquilo que ele escreveu, né, da sua posição, e ali ele vai se posicionar. Olha, eu só vou me retratar de tudo que eu escrevi se vocês me provarem por meio das escrituras que eu estou errado. Se por meio da Bíblia, da palavra de Deus, vocês me provarem que tudo que eu escrevi para a salvação está errado, eu vou me retratar, eu vou ler o que eu escrevi. Agora, se vocês não me provarem por meio das escrituras, eu não vou me retratar daquilo que eu escrevi. Eu afirmo aquilo que eu estou escrevendo, que a salvação é pela fé e que a salvação se dá em Cristo e que eu não preciso, que o caso não se dá pela compra de indulgências. Então ele
se posicionar nesse sentido, e por causa disso ele vai começar a ser perseguido agora, porque ele se manteve, além de ele ser excomungado da igreja, ele manteve a sua fé, aquilo que ele escreveu, e vai ser perseguido. Ele só não vai ser morto, ele não vai, inclusive, ser colocado aqui como os demais contestadores que vieram antes dele. Por quê? Primeiro, porque eu creio que havia um plano de Deus na vida do Martinho Lutero para o proteger. Há um tempo em que aqui e quando eu contei a história da igreja, contei ali pelas cartas do Apocalipse, que eu considero aqui esse período como uma igreja de Sardes. Eu creio que é o tempo que o Senhor precisava para que a igreja começasse a ter uma visão da palavra, retornasse à palavra verdadeira. Então, primeiro eu creio que foi Deus que o protegeu nesse tempo que ele não foi morto, porque houveram muitos antes dele que foram mortos nas fogueiras da Inquisição, inclusive seus escritos, muitos tiveram situações terríveis que passaram nesse período. E também porque ele foi protegido por príncipes alemães, principalmente por Frederico da Saxônia, e vai proteger ele ali. Então, quando ele sai desse momento aqui, vai forjar um sequestro, né? E vai protegê-lo nesse tempo para que ele não fosse, de fato, morto pelas autoridades aqui, nem por ordem do imperador germânico aqui, e nem pela essa questão papal, porque agora ele estava sendo perseguido mesmo para que fosse morto. Nesse tempo onde ele começou a falar. E nesse momento ali, onde ele fica, muitos acabam acreditando que ele havia morrido, e nesse tempo ele se passa, né, como o cavaleiro Jorge, ele fica meio que escondido, e é o tempo em que ele vai começar a fazer a tradução da Bíblia ali, tanto do grego, do latim para o alemão, que era a língua nativa deles ali na Alemanha, para que as pessoas pudessem ter um livre acesso às escrituras. Ao mesmo tempo que está acontecendo nesse período aqui, a reforma ela vai ter um pontapé inicial com essa posição do Martinho Lutero, mas ela vai começar a acontecer de fato, mais movimentos estão surgindo, né? Eu não vou entrar hoje em falar de outros personagens, mas nós temos figuras que vão surgir nesse período aqui, como o Zwinglio, como o próprio João Calvino, vários outros que vão começar a ter essa interpretação das escrituras. E como eu falei, nem Martinho Lutero, nenhum deles foram pessoas perfeitas, mas eles deram uma oportunidade das pessoas verem que a fé, a base da fé estava nas escrituras, e não na tradição, e não nos homens, e não naquilo que estava sendo instituído, que as instituições estavam falando, mas que a salvação estava na fé. E por isso a grande importância de nós termos conhecimento da palavra de Deus, porque é só quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus que nós conseguimos ver que não só naquele período ali havia esse comércio da fé, mas eu poderia dizer que até mesmo em dias atuais, infelizmente, nós vemos alguns lugares num comércio da fé, que esquecem do que diz as escrituras. Essa semana mesmo, um renomado teólogo e pastor falando que a Bíblia precisa ser atualizada, né? E já nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é tão atual quanto o jornal, né? Como dizia Billy Graham, ela é tão atual como o jornal de amanhã. E ai daquele que tiraram uma vírgula dessa palavra. Então, nós temos que entender o que a palavra do Senhor nos diz. Quando nós entendemos realmente o que diz as Escrituras, nós conseguimos ver essas situações. O que aquele povo não tinha? Eles não tinham acesso às Escrituras, eles não tinham a livre leitura da palavra. Eles não tinham o conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós temos a possibilidade de ter o conhecimento da palavra de Deus. Mas, infelizmente, muitos têm a Bíblia nas suas casas, nos seus lares, e não têm o conhecimento da palavra de Deus, né? Não abrem a Bíblia para ler, para entender, para ver o contexto da história, ver o que isso reflete nas nossas vidas. E, infelizmente, nós vemos aí lobos vestidos de ovelhas, levando falsos ensinamentos, trazendo heresias,
que são as heresias? A heresia é uma meia-verdade, pega um versículo e distorce ele analisando isoladamente da palavra de Deus. Por isso é aqui um parêntese, um momento para falar quanto da história do Martinho Lutero, mas trazendo para os dias de hoje. Conhecimento sempre foi poder. Ou seja, quando você conhece a palavra de Deus, você tem o poder das escrituras, ou seja, entender o que é certo, o que é errado, e a palavra de Deus é como um espelho que mostra em mim o que eu preciso mudar. Ele reflete o que está em mim, o pecado que está em mim, que eu preciso me voltar para o Senhor. Então, é isso que é importante. E não ficarmos enganados com meias verdades, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. Então, para nós termos a certeza do que está sendo feito corretamente, sendo falado corretamente, é mergulhar na palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus. Que foi o que abriu os olhos do Martinho Lutero e deu esse pontapé inicial da reforma, né? E a reforma progrediu a partir dele, porque ele entendeu, ele leu Romanos, onde está escrito que o justo pela sua fé viverá, e ele entendeu que ele não precisava viver daquela maneira, passar vários problemas, várias situações, se flagelar, se condenar, achar que Deus era um Deus tão severo, punitivo, que não é aquilo que diz a palavra do Senhor. Então nós temos essa situação, e junto com ele aqui, vários movimentos vão começar a surgir. Inclusive, o movimento vai surgir em 1505, o movimento de camponeses, que vão ampliar essa reforma. Eles já não vão mais querer tanto quanto essa reforma protestante que está acontecendo, mas eles vão querer uma reforma maior. Vai começar um movimento paralelo também, que é dos iconoclastas, que vão começar a quebrar imagens. Então vai ter uma grande revolução que está surgindo. Não era o ideal do Martinho Lutero, o ideal dele de revolução, nesse momento, não é uma revolução por armas. Ele tinha uma ideia de que as pessoas pudessem entender a vontade do Senhor, o que era ler a palavra de Deus e entender. Também em 1525 vai acontecer um fato importante na vida pessoal do Martinho Lutero, que é o casamento dele com a Catarina Vambora, que tem um videozinho, inclusive, aqui já nas lives dos vídeos daqui do Deus e Personagem da História. É um dos personagens que eu conto. Vale a pena lá e ouvir a história da Catarina, que a Catarina é uma ex-freira, e que o Martinho Lutero vai auxiliar ela e mais outras freiras que querem fugir do convento. Então lá eu conto a história, que elas fogem em barris, conseguem chegar até o Martinho Lutero, que a Catarina ela foi muito importante, inclusive no andamento da Reforma Protestante. Ela foi muito importante para a figura do Martinho Lutero, para a pessoa do Martinho Lutero. Ela foi alguém que organizou a vida dele, as finanças, que ele era um homem muito desorganizado. Ela vai tomar conta dele, da vida, da família. E quando ele chama ela de a senhora da casa, ele quer dizer realmente que ela era a senhora da casa, ela que cuida da casa, e ela que comanda tudo. Então ela foi muito importante para que o Martinho Lutero pudesse continuar os seus estudos, os seus escritos, inclusive porque por muitas vezes o Martinho Lutero sofreu, em vários momentos, ele passa por períodos de depressão. Ele tem muito isso, ele vive muito isso. Inclusive lá nesse vídeo eu conto a história de quando faleceu uma filhinha dele, que ele teve um processo longo de depressão, e que a Catarina foi muito importante para que ele saísse desse momento de depressão, né? Quando ela se veste de preto e entra no quarto e diz para ele que Deus morreu, então, né? Se Deus tinha morrido, pela maneira como ele estava se colocando, e faz que chama ele a razão, né? Naquele momento ali, faz com que ele continue os seus escritos. Então, ela foi uma pessoa muito importante. Agora vocês imaginem na época o que representou o casamento do Martinho Lutero, porque se até então os monges e freiras havia uma proibição do casamento, ali havia o celibato clerical, e o Martinho Lutero, né, um ex-monge, vai casar com uma ex-freira. Então foi o ápice do escândalo, vamos dizer assim, nesse período.
E isso foi uma das situações, né, que fortaleceu aquilo que eles acreditavam. Então, em 1530 vai começar aqui a confissão, vai haver o chamado da Confissão de Habsburgo, que é um momento onde os príncipes alemães eles vão redigir um documento e nesse documento eles vão colocar em pauta qual era a sua fé perante ao imperador Carlos V. O imperador quer que os príncipes alemães eles sigam a doutrinação católica nesse período, que eles confessem e sigam fidelidade ao Papa. E esses imperadores, né, e esses príncipes, por isso vai se chamar de protestantes, por isso que dali veio o nome Reforma Protestante, porque esses príncipes ficaram conhecidos como protestantes. Eles protestaram, eles não aceitaram, e eles colocam, então, eles falam sobre qual era a declaração de fé deles. Então, eles vão colocar dentro dessa declaração de fé que eles não creem na infalibilidade papal mais, né? Que para eles o único infalível está nas escrituras, então só a escritura, só a fé, né? Só Cristo. Eles vão ser contra toda aquela tradição católica que precisava de crisma, eucaristia. Então eles vão da confissão de fé deles vai ser instituído somente o batismo e a Santa Ceia. Eles vão ser contra a cultuar a imagem de santos e relíquias. Então, eles têm todo um início de fé. Começa essa declaração de fé, que também passou depois, posteriormente, essa declaração de fé luterana. Depois, os calvinistas vão ter uma continuidade dessa declaração de fé. E assim por diante, todos que vão se sucedendo vão estudando e vão argumentando e vão criando as suas declarações de fé. Então esse é um momento muito importante para a história da igreja. Muito importante nós lembrarmos desse período aqui, da importância do Martim Lutero. Em 1525 vai acontecer então esse imperador Carlos V, vendo que ele não poderia mais ser contra, ele teve que aceitar, porque já havia um período de muita perseguição, já estava havendo uma situação bem complicada, porque depois da Reforma Protestante, que começa com Martinho Lutero e esses outros reformadores que vão surgindo na Suíça, depois na Inglaterra e outros da fé, vai acontecer o que nós chamamos de Contra-Reforma, que é o Concílio de Trento, que esse concílio da Igreja Católica vai tornar mais cruel a Inquisição, vai instituir o Index, e esse Index era uma lista de livros que eram proibidos de serem lidos, que nesse tempo aqui não só as pessoas eram queimadas na fogueira, mas todos os livros que elas escreviam também. E vai começar também com a Companhia de Jesus, que é o período onde os jesuítas começam a catequizar, e aí tem o período da descoberta do Novo Mundo, os novos continentes e etc. Mas o que é importante de falar nesse tempo aqui? Que esse tempo foi um tempo de muito conflito, um tempo de muita dificuldade, onde a fé começou a ser expandida. Martim Lutero foi uma pessoa 100%, ele foi o cara legal, ele foi o supra-sumo, o grande herói. Não foi. Nem ele, nem o João Calvino, nem o Zwinglio, nenhum deles. Como eu já falei, todos foram personagens da história, mas o único perfeito é Cristo. Então eles tiveram momentos importantes, porque o próprio Martim Lutero, ele teve um tempo que ele começou, ele persegue os anabatistas, porque depois dele tem uns movimentos também que querem continuar a reforma, eles não querem parar só no momento que se começou a reforma, eles não querem parar com as reformas, eles querem que as reformas continuem, e não só reformas no campo religioso, mas eles começam a querer um período de reformas no campo econômico, social na Europa. Então, há muitas situações que estão acontecendo, porque é um período também de muita fome, guerras, então pestes, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o Lutero ele não tinha essa percepção, ele não queria isso. Então, ele vai perseguir os anabatistas, né? Foram perseguidos, ele chama eles de cães danados, persegue.
Ele tem uma característica antissemita também, ele é contrário à figura dos judeus, ele chega a um ponto também de se tornar anticatólico. Então, o Martinho Lutero, ele tem toda essa visão e, ao mesmo tempo, ele é um homem que sofre muito em função das depressões que ele passa, procura escrever também aquilo que ele acredita. E, por fim, em 1546, ele vai acabar morrendo, né? Alguns falam que teria sido do coração, outros que seria em função em problemas pulmonares, até porque a própria saúde dele já era uma saúde mais fragilizada, ele tinha muitos episódios de depressão e tudo mais que ele passava na sua vida. Mas o importante falar, e esse marco histórico, né, que nós estamos comemorando nessa semana, no dia 31 de outubro, que nós, ao invés de estarmos ali falando que o mundo está comemorando datas em razão a deuses estranhos, o mundo está relembrando e trazendo culturas nórdicas de bruxaria de outros lugares, né, no dia 31 de outubro. E nós temos que utilizar essa data para relembrar esse início da Reforma Protestante. Porque primeiro foi pela graça de Deus que isso aconteceu, porque muitos antes de Martinho Lutero deram suas vidas e morreram em função disso. E em segundo lugar, né, que foi um grande personagem importante para que a reforma pudesse começar a acontecer e a fé chegar até nós. Porque a partir dele se houve uma melhor condições de ler a Bíblia, e com a imprensa por Gutenberg, a Bíblia começou a ser publicada, artigos começaram a ser publicados mais rapidamente, chegar mais às populações, chegar mais a pessoas que necessitavam das escrituras. Isso é muito importante nós entendermos. Então, vamos lá para o texto de Martinho Lutero, para não ficar nas minhas palavras, que eu gosto sempre de fazer uma meditação na palavra do Senhor, que está no livro, na Epístola de 1 Romanos, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então foi esse versículo, justo viverá pela fé, foi o que impulsionou a Reforma Protestante, o que impulsionou, que ardeu no coração de Martinho Lutero. E nós temos que entender que, como ele diz, como o apóstolo Paulo fala no livro dos Romanos, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, né? O poder de Deus que está na palavra do Senhor, não me envergonhar do que diz a palavra de Deus, crer nesta palavra, entender que ela é importante para a minha salvação, que é através dessa palavra que Cristo fala comigo, né? É através dessa palavra que eu entendo que a justificação, ela vem pela fé, ela vem por Cristo e não pelas obras. Eu sou salvo não pelas minhas obras, mas porque eu sou salvo em Cristo, eu pratico as obras. A salvação, ela é gratuita, ela veio um dom de Deus, ou seja, veio por intermédio, ela foi comprada por Cristo na cruz do Calvário. Para nós não precisamos mais fazer como que as pessoas faziam antigamente, comprar a nossa salvação, comprar o perdão dos pecados, praticar obras para ter a salvação. Por quê? Porque é dom de Deus. Ou seja, Cristo já conquistou isso na cruz do Calvário. Mas porque eu amo a Cristo, porque eu sou salvo em Cristo, justificado pela minha fé em Cristo, então eu pratico as boas obras, demonstrando a minha fé em Cristo. Então o justo pela sua fé viverá, ou o justo viverá pela sua fé. Então é de fé em fé que nós entendemos a palavra do Senhor, é pela fé que nós compreendemos. E eu costumo dizer que nós temos que ter fé no que diz a palavra de Deus. Nós temos que ter fé para entender que a Bíblia fala, né, que Jonas foi engolido por um grande peixe. Mas eu tenho que ter fé também que se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o grande peixe, eu também teria que ter fé. Então, para crer na palavra do Senhor. Então, é isso que é importante, entendermos o que diz a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, entendemos o que nela está escrito, a nossa fé se acrescenta. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas a Bíblia também diz, e como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Então, formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Hoje, a palavra do Senhor, ela pode ser pregada. Ainda há muitos que não conhecem a palavra de Deus. E há muitos que eu posso dizer que têm a palavra de Deus, mas ainda não conhecem o poder que está nesta palavra. Então, que fique para nós a meditação de entendermos que o Evangelho é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê, que entende o que diz a palavra do Senhor. Amém?